Viva o SUS! Brasil. Fora Bolsonaro! Viva o SUS! Olá, Olá, Brasil. conta essa novidade. A minha novidade... Peraí, deixa eu até colocar aqui um negócio Uma aqui festa. pra comemorar. Eu devia ter me preparado antes, né? Só um instante, gente. Aqui tá certo, tá, acho que vai dar certo. Enfim, amores, hoje eu tomei a primeira dose da vacina. A gente não ouviu, mas foi. Eu sei. Tô sabendo. Isso, gente. Consegui, graças aí à minha comorbidade, que no caso é hipertensão, né? Tô aqui falando porque tudo bem pra mim falar, mas não perguntem pras pessoas as comorbidades delas, tá? Exato. Que é feio. Então, hoje, no dia que estamos gravando aqui, dia 28 de maio de 2021, começou a vacinação para pessoas entre 40 e 44 anos com comorbidades, né? E apesar de eu não parecer um dia além de 27 anos, eu tenho 42, né? Por que você riu? Nada. Por que você olhou para mim quando você riu? Por nada. Entendi. Enfim, Carbonara concorda comigo. ele é mais velho que eu em anos de gatos. E aí, né, enfim, me preparei aí a semana toda, né? Separei a receita dos meus remédios de pressão. Cheguei a pedir pro meu médico, né, se ele podia fazer um laudo. Ele falou que não precisava, só a receita e tá tudo bem. Imprimi um comprovante de endereço, né? Sim. Porque aqui a gente basicamente recebe tudo por e-mail, as contas, né? Não tenho nenhuma conta física, digamos assim, no meu nome. Aí eu tive que ir no negocinho de xerox aqui na esquina pra imprimir o comprovante e tal. Montei uma pastinha. Parecia que eu ia num show. Porque eu levei uma bolsinha com todos esses documentos, né? Vacina Palusa. E levei água, álcool em gel. É igualzinho, você ficou numa fila, é igualzinho o Lollapalooza. Fiquei numa fila, é basicamente isso, né? E aí como foi? Eu pensei assim, bom, as UBSs, né, e AMAs abrem às 7, então vou acordar umas 5h30, porque eu quero ser o primeiro da fila, né? Sim. Quero chegar lá já cedinho e já ser um dos primeiros da fila. Consegui acordar às 6 Já é uma vitória. e sair de casa às 7h30. Enfim. Nossa, você demora muito pra se arrumar, eu fico chocado. Isso porque eu basicamente levantei exatamente na hora que o Aham. despertador tocou. Tomei banho rápido, me vesti, comi uma coisinha, mas eu fui sair daqui, era tipo 7h20, não era 7h30, era tipo Nossa. 7h20, mas ainda assim. Quando eu trabalhava pegando ônibus, né, quando eu tava fora da pandemia, acordava às 8, 8h30 eu tava dentro do Terminal Pinheiros. Nossa, não. Enfim. Dentro do Terminal Pinheiros, o ônibus, não o lugar. Não o lugar, né, gente? Também não teleporto. E aí, primeiro eu tentei ir na AMA Santa Cruz, que pelo Google era o mais próximo, né, daqui. Cheguei lá no AMA Santa Cruz. Aliás, o Telo tá ouvindo essa história com detalhes só agora. Sim. Porque eu falei, eu vou guardar os detalhes pra quando a gente for gravar, pra ver sua reação. Porque é aquela coisa, né, gente? Sou eu. Então, obviamente, eu me atrapalhei um pouco, né? Como sempre. Então, eu cheguei na AMA, fui de Uber, né? Apesar de ser super perto daqui, eu preferi ir de Uber pra chegar mais rápido. E aí eu cheguei lá e entrei no AMA e, tipo, tinha 3 pessoas sentadinhas com senha. Falei, tem algo errado. Aí fui perguntar pra moça, né, da recepção se tava rolando vacinação. Ela falou que não. Ela falou que AMA, ou pelo menos aquele AMA, não faz nenhum tipo de vacinação. E aí ela me falou,
Sabe o Shopping Santa Cruz? Que era tipo ali pertinho, era acho que 2 ou 3 quadras pra cima. Uhum. Que, tipo, subindo ali uma das transversais, 3 quadras pra cima, já era Domingos de Moraes. Uhum. Na altura ali no quarteirão do Shopping Santa Cruz. Aí ela falou, então, é só você subir aqui e tal, não sei o que, depois virar à direita. Você sabe onde ficavam os caixas eletrônicos do shopping? Aí eu falei, sei. Então, é lá. Só que o que eu achei na minha cabeça? Eu não sei porquê, eu achei que os caixas eletrônicos do shopping, eles ficavam naquele subsolo onde tem o terminal de ônibus, sabe? Então eu subi e nem passei na frente do shopping, eu fui direto pro... Nossa, mas hoje ele tá atacado, hein? Sim. Eu fui direto ali pro terminal de ônibus. Pensei, deve ser ali embaixo. Aí andei ali e tal, não vi nada. Aí eu entrei no shopping por esse subsolo. Sim. E era 7h30, 7:20 da manhã, não tinha ninguém, né? Tinha só o segurança do shopping ali, mas o shopping já estava aberto para os funcionários, né? Então, para, Carbonara. Esse cara acabou de comer. E aí eu entrei, né? Dei de cara com segurança, perguntei pra ele. Aí ele falou, é só você subir aqui, virar à direita, e depois você vira à direita de novo, sobe a escada. Deu mais de uma instrução, eu já me perdi, né? Eu já não conseguia me localizar. Ai. Aí falei, ok, deixa eu tentar aqui. Só que nisso, tava entrando uma moça que acho que ela ia pegar o metrô e tava cortando o caminho por ali. E ela falou, você tá indo aonde? Eu falei, eu tô indo no posto de vacinação. Ela, tá, é só você subir aqui então. E ela foi indo comigo porque ia ter que passar pela estação do metrô mesmo, né, pra sair no shopping. Aí ela falou, então, mas só que o que ela fez? Ela falou pra eu atravessar a estação e pegar a saída que é do lado oposto ao shopping. Do outro lado da rua. Da Domingos ou da do Domingos, lado... onde tem o colégio. O colégio, tem o arquidiocesano, tem o Marista ali, né? Então eu saí do outro lado da rua. E aí eu andei. O pessoal que não é de São Paulo não deve estar entendendo muito bem, mas vai ficar fácil. Enfim, basicamente eu saí do outro lado da avenida, né? Que não é o lado do shopping. Sim. E aí eu andei para um lado, fui andando, não vi nada. Aí eu cheguei na rua Santa Cruz. Aí eu falei, acho que tá certo, porque na rua Santa Cruz tem uma UBS. Deixa eu ver aqui o número no Google. Era tipo número 1000 e pouco. E só que ali, aquele quarteirão ali da rua Santa Cruz onde eu tava, era número 100 e pouco. Nossa. Falei, não é isso, tem alguma coisa errada. Deve ser para o outro lado. E aí fui andando para outro lado. E aí cheguei na outra rua paralela, ou melhor, transversal à avenida, né? Mas paralela a essa rua Santa Cruz, que é a Love Green. Isso. E aí eu subi um pedacinho da Love Green, não vi nada, falei, puta que pariu, e agora? Aí eu voltei pra Domingos e fui andando no outro sentido. Quando eu tava andando no outro sentido, eu olhei para o shopping e um pouco depois da entrada do shopping, ali onde tem uma farmácia, né? Tinha lá um banner, tipo, gigantesco, tipo, mega posto de vacinação. Era mega posto de vacinação? Deixa eu ver a foto que eu tirei aqui. Mas enfim, era um banner enorme. E aí tava escrito... Só um momento. Que meu celular tá uma bosta. Mega posto de vacinação, Vacina Sampa. SUS, cidade de São Paulo. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Tinha que ser eu, né? Enfim. Só que, pra minha sorte, texto sai de cima do computador.
Pra minha sorte, esse posto, ele abria às 8. Então nem tinha aberto ainda. E eu olhei, tipo, tinha menos de 15 pessoas na fila. Aí eu já atravessei a rua, né? E entrei na fila. E aí, quando deu 8h05, eles começaram a abrir. E aí eles mudaram a fila pro outro lado, colocaram aqueles negócios de fazer fila, né? Aquelas fitinhas. Sim. De fazer fila tal, pra organizar. E aí nessa hora eu já tava tenso, né? Porque as pessoas simplesmente não respeitavam a distância entre uma e outra na fila. Né? Tipo, eu fiquei distante da pessoa que tava na minha frente, mas a pessoa que tava atrás de mim Tava colado. colou em mim. Eu só olhei assim com uma cara, né? E aí, acho que ela entendeu o recado, se afastou um pouco. Aí deu umas 8h05 mais ou menos, começou a abrir e foi super organizado, né? Organizaram essa filinha aí. E aí vinham algumas pessoas, tinha pessoas do SUS, com aquele coletinho do SUS, e tinha pessoas que trabalhavam no shopping também. E aí elas passavam dando informações, checando os documentos que você tinha. Aí falei do lance da receita. Aí a moça falou que estava tudo bem. E aí as pessoas que estavam na frente já tinham perguntado qual vacina que era. E era da AstraZeneca. E eu já fiquei feliz porque para viajar para fora, né, basicamente todos os países, não sei se todos, mas pelo menos União Europeia, que foi os que eu consultei, que são mais de meu interesse, os países da União Europeia exigem que você tenha lá o certificado de vacinação e que a vacina seja Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson e uma outra. Chama lobby isso, Rogerinho. A Coronavac não estava aí. Então chama lobby isso. Nesse hall de vacinas que eles aceitam para entrada que foi, lá cara? Na União Europeia, né? Eu já fiquei feliz então por isso. E aí, né, tipo, elas passaram, né, dando essas primeiras informações, fazendo aí esse primeiro atendimento das pessoas. E aí elas depois começaram que chegou, eu vi as vacinas chegando. Olha. Eu vi parando uma vanzinha e um cara descendo com os isopores. Uma Fiorino. O cara descendo com os isopores, com as vacinas, foi muito emocionante. Aí eu saí correndo, roubei um isopor. E aí, depois que o pessoal que tava lá dentro, né, se organizou. E era um espaço bem pequenininho, né? E a fila realmente ficava para fora do shopping, né? E assim, depois que eles se organizaram lá dentro, as meninas do SUS começaram a passar na fila de um em um com um tablet. E aí esse tablet, elas acessavam o seu cadastro no Vacine Já. E aí foi super rápido, porque eu só dei meu CPF, mostrei, né, o meu RG, ela pegou ali meu CPF, já acessou meu cadastro, olhou a receita. Aliás, quem precisar levar a receita para esse tipo de vacinação, de comorbidade e tal, que não for levar laudo, for levar só receita mesmo, eles ficam com a receita, tá? Sim. Então tirem cópias, porque eles vão ficar com a original. Aí mostrei minha receita e tal. Ela pegou o CRM do médico. Isso eu achei muito legal. Sim. E aí acho que esse tablet, enfim, esse sistema. Não sei como que era o sistema, mas acho que existia uma comunicação com a moça que estava do lado de dentro. Parecia... Sabe o que eu me senti? Até esse momento, eu realmente estava me sentindo na fila do show de rock. Depois eu comecei a me sentir na fila da urna para votar. Porque o que essa moça fez? Essa que estava lá fora fez aí completou aí esse cadastro, aí isso se comunicou com o sistema da moça que estava lá dentro. Aí a moça lá dentro só pegou o cartão, né, de vacinação e colocou meu nome e ali as informações
da vacina, lote da vacina e tudo mais. E aí depois eu fui pra urna, ou seja, pro cara que ia me dar a vacina, Sim. né? Aí ele mostrou, né, o vidrinho. Aí nessa hora eu já tava tão ansioso que eu nem li direito o vidrinho. Eu só li que tava escrito Covid. Então acho que tá tudo bem. A vacina de rubéola. Aí ele, né, espetou a seringa, puxou. Aí ele me mostrou o líquido lá dentro. Uhum. Primeiro ele perguntou se eu tinha tomado vacina da gripe ou se eu já tinha tido Covid. Uhum. Aí ele mostrou, né, o líquidozinho lá dentro, enfiou no meu braço, aplicou, me mostrou a seringa vazia, colocou O adesivinho. o adesivinho, carimbou o cartão com o CRM dele. Uhum. E aí a moça só... E aí, acho que antes a moça já tinha falado quando que eu tenho que voltar para tomar a segunda dose. Pode ser em qualquer posto. Aí eu falei, será que aqui vai estar funcionando? Ela falou, não sei. Falei, bom, vou tentar primeiro aqui, né? Mas enfim. E aí fui embora. Mas estranho eles falarem que pode ser qualquer posto, porque você tem que tomar a segunda da AstraZeneca, né? Então tem que ser um posto que tem AstraZeneca. Exato. Exato. Enfim. Mas aí acho que por isso é justamente... Ou por isso que eles fazem o cadastro, né? Não, e acho que também é justamente por isso é melhor você ir onde você toma a primeira dose, né? Sim. Mas de qualquer forma, o carimbo do posto era de uma UBS lá em Moema. Né? Porque como isso é um posto montado no shopping para facilitar, né, o processo, na verdade não é uma UBS, né? Então ele tá ligado a alguma UBS de fato. Mas foi isso. Eu sei que tipo cheguei lá, né? Achei o lugar certo. Era tipo 7h40, 7h45. 9 horas da manhã eu já tava em casa e ainda por cima eu voltei de metrô. Sim. Foi muito rápido. Foi muito, muito rápido. E uma outra coisa interessante também é que não pediram comprovante de endereço. Então, eu fico pensando, depois que você falou do lance do comprovante desse, eu fiquei pensando, justamente por ser, porque assim, mais do que montada num shopping, esse negócio estava montado numa estação de metrô, né? Que inclusive tem 2 linhas de metrô naquela estação, né? Então, eu acho que talvez eles não pediram, porque é justamente do tipo, qualquer pessoa com comorbidade que pudesse vacinar e tiver ali perto, pode passar lá e tomar. Exato. Não precisa ser uma pessoa que more na região, sabe? Inclusive, fica a dica aí, porque eu sei que tem outras pessoas que moram em outros municípios de São Paulo, tipo São Caetano, por exemplo, né, que acho que é o mais próximo daqui. E eu já vi gente falando que tá com dificuldade de achar lugar para vacinação nessa faixa etária com comorbidade. Parece que em São Caetano, por exemplo, não tem previsão, alguma coisa assim. O Gonta vacinou hoje também. Mas a gente não sabe se ele vacinou em São Caetano. Ele Justo. pode ter se vacinado em outro lugar. E esse é o meu ponto, né? Nesses lugares, eu acho que nos drive-thrus, inclusive, também, não precisa de comprovante de endereço. Porque eles fizeram isso justamente para poder ser mais móvel, né? Porque tem regiões da cidade que variam bastante a faixa de idade, né? Tipo, você vai para ali, sei lá, Higienópolis. A faixa de idade de Higienópolis é bem maior do que o do resto da cidade, Bem mais normalmente. velha, no caso. Bem mais velha. Então, é necessário você fazer esses postos meio gerais, assim, que atendem mais gente, por motivos mil, né? E fora que, tipo, está no metrô, e sendo que metrô, tipo, é um meio de transporte bem movimentado daqui de São Paulo, e muita gente ainda está trabalhando, tendo que ir, né, pro trabalho, fisicamente. Então, me faz bastante sentido que não precise do comprovante de endereço, que possa ser qualquer pessoa que preencha os requisitos daquela semana de vacinação, né? Sim. E outra coisa que me deixou bem impressionado também por exemplo, eu não sabia da existência desse posto. Eu tava procurando por uma AMA ou por uma UBS, sabe? Então, considerando isso, né, e acho que muita gente também
não deve ter essa informação. E isso fica muito claro pelo fato de que, tipo, tinha 15 pessoas na fila. Sim. E quando eu saí, né, depois que eu fui vacinado, ok que foi rápido, não passou tanto tempo assim. Né, eu fiquei lá, o quê? Meia hora, 45 minutos, por aí, né? Enfim, depois que eu saí, quando eu fui vacinado, na hora que eu fui embora, cara, não tinha 40 pessoas na fila, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que as pessoas não sabem. É. As pessoas não sabem, então fica essa dica aí pra quem é de São Paulo. Sim. Se você tiver de 40 a 44 anos, tiver comorbidade. Não, e mesmo qualquer outra faixa que vá começar em breve, né? Ah, sim. Esses postos realmente parece que são opções muito interessantes, porque tudo bem que a minha irmã, ela tá numa faixa etária realmente que tem maior concentração, né? Que é 60 a 62, se eu não me engano. Ela tomou há bem pouco tempo. A gente vai tomar a segunda dose, tipo, com 15, 20 dias de diferença. Uhum. A minha irmã pegou fila de virar quarteirão, assim. Sim. E ela foi numa UBS, ela foi na UBS do bairro dela. Uhum. Então acho que vale a pena procurar outras alternativas aí. Se você tá próximo da região central, esses postos devem ser mais na região central, né? Eu acho que deve ter também em outros metrôs, outros shoppings. Sim. Mas assim, mesmo que não só sejam... da gente pensar na malha de metrô, é mais central, né? Então, mas por exemplo, eu não sei, tô falando aqui, mas eu imagino que em Santana, muito provavelmente deve ter algo parecido. Sim, Santana é grande. Porque tem o metrô e tem shoppings muito grandes em Santana. Tem um terminal. Então, se bobear, deve ter alguma coisa rolando por lá também, que é muito mais perto delas. Sim. Ali, né? Tem aquele... Eu não lembro o nome, mas é aquele terminal que é de ônibus e de metrô também, que tem 2 shoppings lá na Zona Leste. O Tatuapé? Provavelmente lá também, que é um bem grande e tem muita gente que sai e chega de lá. Uhum. Então, é um lugar que pode estar rolando. Talvez entrar no site dessa campanha. Sampa... Vacina já. Vacina já? Talvez no site tenha falando desses postos Inclusive, móveis. Vacina já é ótimo para quem mora em São Paulo, porque ele tá sempre... Vacina Sampa, gente. Desculpa, Sampa. tô falando errado. Porque ele tá sempre super atualizado com os cronogramas de vacinação e tal, com as informações de quando que os drive-thrus estão disponíveis ou não, pro pessoal que tem carro aí, né? Sim. Então acho que vale a pena. Vale Sim. a pena ficar de olho aí nesses lugares. Mas enfim, tô super, super, super feliz. Não tive reação até o momento. A única reação, não é nem reação, a única coisa que eu tô sentindo é muita dor no braço, na área da picada. Mas até agora não tive febre, não tive diarreia, não tive nada. Que bom. Eu tô assim, eu tô ristorada, como diz o meme, porque você tomando essa vacina agora significa que em um countdown de 80 e poucos dias, eu não lembro quantos dias, 84, 85, não sei, dias, eu vou poder ir pra BH. Porque aí você, minha mãe, meu pai, minha avó, vai todo mundo ter tomado as 2 doses. Uhum. Aí eu finalmente posso ter a segurança de ir pra BH. Porque mesmo se acontecer... Porque assim, eu vou me proteger, obviamente. Né? Como eu estou me protegendo toda vez que eu preciso sair. Máscara, às vezes quando necessita, double mask, álcool gel o tempo inteiro, lavar a mão o tempo inteiro. Mas eu ainda assim tava com muito medo de ir pra BH, porque, né, todos os meus amados próximos têm comorbidade, são pessoas que tinham um risco alto. Mas isso significa que daqui pelo menos 85 dias eu posso ir pra BH. Sim. E assim, pra mim, não vai mudar, mesmo depois que eu tomar a segunda dose e tal, não vai mudar muito a vida, né? Porque eu preciso... enfim, todo mundo, na verdade, precisa continuar se protegendo, né? Uhum. Então precisa continuar usando máscara, precisa continuar lavando as mãos, precisa continuar evitando aglomerações, isso é muito importante. Sim. Mas no meu caso eu tenho que fazer isso, principalmente porque você ainda não está vacinado. Uhum. Né? Então, e lembrando que as pessoas que tomam vacina, gente, não pegam o vírus.
Quer dizer, o vírus não desenvolve dentro dela pra gerar a Mas doença. elas podem contaminar outras pessoas. Mas elas podem contaminar outras pessoas. Então, se vocês amam pessoas, usem máscaras, mesmo que vocês já estiverem totalmente vacinados. Exato. Então, até você ser vacinado, realmente, pra mim, não vai mudar muita coisa, mas pelo menos eu tô protegido aí, né? Sim. E, infelizmente, eu não consegui colocar seu nome na fila da xepa, porque esses postos não têm isso. É, né? eles não têm xepa, né? São só as UBSs mesmo. Eu imaginava que eu ia numa UBS e aí já deixaria o nome do Telo lá pra xepa. Mas, enfim. Ah, a vida que segue. Mas vai nas UBSs mais próximas daqui. É, acho que algum dia eu vou tentar ir ou na do Santa Cruz ou na do Cambuci. Acho que você podia ir nas duas. É. E ver se eu consigo colocar o meu nome. Né? Pega um dia aí, em vez de dormir até 10 da manhã, acorda cedo e É todo dia a mesma história. e vai nas UBSs, deixar seu nominho lá. Vai que, né? É, vai Talvez não agora, mas daqui a uns 2, 3 meses, quem sabe? que- Sim. E eu acho que, não sei, eu tenho estado muito atento aos cronogramas, né? Tanto porque eu tinha que ficar atento quando que eu ia conseguir. E também por conta das minhas irmãs. Tem uma irmã minha que não foi vacinada ainda. Ela tá na faixa dos 56 a 60. E ela não tem comorbidade nenhuma, por incrível que pareça. Então ela vai vacinar no cronograma por idade mesmo, né? E ela já vacina no dia 1º de julho. Uhum. Então eu acho que poderia ser muito melhor? Poderia ser muito melhor. Mas acho que, Poderíamos ter começado a vacinar no passado? Poderíamos. mas eu acho que aqui em São Paulo, pelo menos eu tenho essa sensação que as coisas estão começando a andar, sabe? Uhum. Mas eu não sei em outros lugares, enfim. Nos estados menores, principalmente, eu sei que... Acho que é na Paraíba, no Tocantins, no Amapá. Acho que são os nomes que me vêm à cabeça, de que eu lembro de ter lido, mas assim, já tá bem adiantado, do tipo, já tá tendo as pessoas com comorbidade a partir de 18 já estão vacinando. Em alguns desses lugares. Porque a população é bem menor, né? Então faz sentido. Mas é que assim, mesmo aqui em São Paulo, já tem algumas comorbidades que estão vacinando a partir de 18. Sim, mas Que lá tá são- geral. Tipo, é geral, sabe? Do tipo, todas as comorbidades. Ah, olha só. É porque são estados bem menores, né? Uhum. A quantidade de pessoas é muito menor. Sim. Vamos lembrar sempre, São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul, né? Então, tem gente para um cacete nesse lugar. Sim. Mas é foda, né? Porque quando você olha... Eu vi esses dias Não lembro o que era, se era uma matéria, se era um post em rede social, não me lembro. Mas eu vi um mapa de vacinação do município de São Paulo. Uhum. E basicamente só a região centro-sul de São Paulo Uhum. está sendo vacinada eficazmente, né? As periferias todas Pois é. estão entregues ao Deus dará. Estão enfrentando fila de virar quarteirão igual sua irmã. Uhum. E assim, vamos lembrar sempre que as pessoas trabalham, né? Sim. Hoje, por exemplo, você deu a sorte de que você tinha um dia de folga do trabalho e você podia ir lá tranquilamente. foi coincidência, porque eu já Sim. marquei essa folga, já tinha marcado essa folga há muito tempo Sim, e calhou dela ser justamente no dia que começou a vacinação. exato. Mas, por exemplo, se você trabalhasse, talvez você não conseguiria ir, sabe? Tudo bem que você conseguiu voltar cedo, mas assim... Ah, não, eu conseguiria dar meus pulos, mas tem muita gente que não ia Sim, conseguir sim. dar esses pulos. Exato. Se eu falasse pra minha chefe, olha, começou a vacinação, preciso ficar, sei lá, até que hora fora. Uhum. Ela ia me falar tudo bem, mas a maioria das pessoas não tem esse tipo de chefe, Exato. né? E normalmente são as pessoas que moram nas periferias e têm menos grana e tudo mais. Então, Uhum. né? Sim. As coisas andam juntas. Mas foi isso. Então, dia 18 de agosto, eu volto pra segunda dose e aí conto pra vocês como foi. Arrasou. E essa semana cumprimos o desafio, né? Nosso novo desafio aí que fizemos. Gente, tem um nome Você desse tá tão quadro. desanimado? Você tá cansado? Não tô desanimado, tô cansado só. Trabalhei muito hoje. Entendi. Quando você dormia, eu trabalhava. É, pois é.
Porque às vezes tem, né? Isso, às vezes eu durmo mais que você. É muito raro, mas acontece. Enfim, gente. Hoje você só acordou cedo porque os gatos ficaram desesperados que eu não tava em casa e não Sim. deixaram você dormir. Exato. Eu acordei, era tipo 8 horas. Mas enfim. O que pra você é 8 horas, você geralmente tá no quinto sono ainda, né? Nossa, você tem uma visão sobre mim, né, Rodrigo? Você passa pros ouvintes uma visão sobre mim. Mas é uma realidade. Não é. E eu não acho que você tá errado. Eu acordo normalmente. E eu não acho que você tá errado, porque você começa a trabalhar às 11 da manhã. Pra que você vai acordar às 7? Então, eu normalmente acordo às 9. Eu acordo, você tá tomando banho normalmente. Aí eu falo, tá bom, vou ficar aqui na cama mais um pouquinho. Depende do dia. 9 horas às vezes eu já tô trabalhando. Às vezes. Enfim, Mas vamos continuando. lá, o desafio. A gente tem que inventar um nome pra esse quadro. Desafio de casal. Sei lá, uma coisa assim. Vamos soltar uma vinheta, peraí. Demorou. Vai essa aqui, vai. Qual que era esse, a sirene? Ah, tá. Ok. Você não ouviu? Não tô de fone. Ai, você não tá de fone. Duh. Como é que eu ia ouvir? Mas enfim. Bom, essa semana o desafio foi: Rodrigo me apresentou um show da banda Music Box, que é uma banda que faz. Já tá tudo errado. Né? Então fala. The Musical Box. Ah, claro. The Musical Box. Que Nossa, você tá acabando com o clima do programa. Não tô acabando com o clima. Só porque Você acabou de falar que eu falei tudo errado porque eu errei um detalhe do nome do negócio. Só porque eu falei que você dorme demais. Posso continuar? Pode. Obrigado. The Musical Box, que é uma banda que faz shows aí, meio que reconstruindo shows do Gênesis. Eles não são especificamente desses shows dos anos 70, né? Eles fazem meio que todos, né? Não, só até 78. Ah, eu achei que eles faziam mais modernos. Mas... Não, porque não precisa. Pra isso já tem o Gênesis de verdade. Ok, justo. Mas... E aí eles fazem esses shows e aí o Rodrigo me mostrou o show, que tá numa qualidade visual muito boa, porém de áudio não tão boa. Foi gravado com câmera, né? Sim. E eu apresentei pra ele o jogo Kentucky Route Zero, Isso. né? Quer começar? Quer que eu comece? Eu posso começar. Tá bom. Então eu joguei o Kentucky Route Zero e eu achei muito interessante primeiro porque ele é um jogo super simples, visualmente falando. É tipo eu não sei se é esse o nome, mas os gráficos, pelo menos, dos personagens são umas coisas meio poligonais, não é isso? É low poly. Como que chama? Low poly. Low poly. É. É tipo um low-fi de polígonos, Exato. é isso? É. Olha que legal. Ai, arrotei. Mas é um... Sempre contando para as pessoas que você arrotou. Mas é um visual super bonito, tal. E a história é muito interessante. A história... Então, eu tô curiosíssimo pra isso. Eu quero que você me dê uma sinopse da história. Então, mas aí que tá. Só pra também falar que o jogo tem 5 atos e tem interlúdios entre esses atos. E até agora eu só joguei até o 3º ato. Isso. Né? Faltam os 2 últimos atos e 2 interlúdios, creio eu, né? Isso, O interlúdio entre o 3 e o 4 e o do 4 pro 5. Ou não tem interlúdios? Faltam 3 interlúdios, então, porque tem um interlúdio entre o 5 e o primeiro. E então a história é cíclica, digamos assim. Não posso falar nada. Mas aí eu joguei até o 3º ato, por enquanto. E aí, a história, então, até o momento, né? É a história do Conway, que ele é um entregador, né, de uma loja de antiguidades. E aí ele trabalha então para uma moça que eu esqueci o nome, Alicete. A Alicete, que é uma viúva, né?
mas antes o antiquário era dela e do marido, e O Ira. eu não entendi ainda, mas tem uns inuendos assim, que talvez ela e o Conway tenham se pegado, mas eu não Não, o sei Conway disso só sempre ainda. foi apaixonado por ela. Ah, ok. E aí ele precisa entregar, né, fazer uma entrega num endereço que acho que, como é que é? Dogway Drive 5. Dogwood Drive número 5. E ele não consegue achar esse endereço. Então ele para num tipo um postinho assim de gasolina, né? Uhum. E lá ele encontra um cara, que eu esqueci o nome. Joseph. O Joseph. Que fala pra ele, olha, eu não sei onde é esse endereço, mas se você quiser, entra lá no escritório, tem um computador, você pode dar uma verificada, ver se você acha, tal, não sei o quê. E só que antes você tem que... Bom, não vou contar tudo, né? Mas, Não enfim, conta tudo, mas... mas antes você faz uma outra coisa, tal, e aí você consegue entrar no computador e tal. E aí ele te dá uma dica também, que você pode eventualmente passar na casa lá da é Wendy? Weaver. Super decorei o nome das pessoas. Ah, mas tudo bem. Da Weaver, que era tipo uma amiga dele, assim, e devolveu uma televisão que estava emprestada com ele e tal, e enfim, era caminho. E aí ele vai, e aí ele... Enfim, não vou realmente ficar contando a história toda, mas aí depois ele acaba sendo levado para uma mina, né? E aí lá na mina ele conhece a Shannon, que é uma super expert aí de aparelhos eletrônicos e coisas assim. E aí e ela é prima da Weaver, né? E aí, tipo, ele meio que descobre que... Porque ele chegou a conversar com a Weaver quando ele foi na casa dela entregar a TV. Mas aí ele meio descobre pela Shannon que, na verdade, a Weaver está desaparecida e dada como morta. Né? E aí ela fala pra ele, não, então vamos voltar lá que eu quero ver. E aí, nisso, eles acabam descobrindo, né? Eles ligam a televisão ali. E aí tem uma coisa ali meio poltergeist que acaba revelando pra eles uma nova rota, que é a tal da Rota Zero. Isso. E a Rota Zero é uma coisa assim meio metafísica, assim, que não existe exatamente no tempo e no espaço, né? Uhum. Pelo menos foi o que eu entendi. Uhum. E é legal que quando você tá indo pros lugares, tem 2 mapinhas. Tem o mapinha da estrada ali de Kentucky, né, creio eu. E tem o mapa da Rota Zero, que é uma coisa meio espiralada, assim. Sim. É bem louco. E, enfim, e aí eles vão descobrindo coisas juntos, eles vão encontrando outros personagens, eles encontram o Ezra, que é uma criança. Que é irmã de um gavião gigantesco. Isso. E encontram a... Meu Deus, esqueci o nome dela. Junebug. E o Johnny. E o Johnny, que são um casal que tem um duo de eletropop. E aí também se junta a eles e tal. E aí eles vão cada vez mais descobrindo coisas. Inclusive coisas relacionadas aí a outros 3 personagens importantes, que são a Lula, o próprio Joseph e o Donald. Que, enfim, eles... Eu não sei, eu não peguei isso ainda, porque eu não terminei de jogar o jogo. Mas eu imagino que são eles justamente que criaram esse Zero, né? Não sei. Não vou dar spoiler. Tá bom, beleza. Mas é daqueles jogos que você... Como é que chama esse tipo de jogo? Que você tem que ir tomando decisões. Ele assim, pra começar aqui, vou colocar um grande porém da história. Tem muita gente que não considera Kentucky Route Zero um jogo, necessariamente. Os gamers chato não consideram como um jogo. Sim. Porque ele é basicamente você vendo uma narrativa. Aham. Né? Você tá vendo uma narrativa, você tem algumas escolhas, mas você não tem escolhas de verdade. É isso assim. que eu ia comentar com você. Porque várias vezes
eu tive a impressão que, independentemente da escolha que eu fizesse, o resultado ia dar o mesmo. Sim, mas é um pouco isso. E a história do jogo é um pouco sobre isso. Uhum. Do tipo, não é um spoiler, porque eu acho que você só vai ter o full picture quando você jogar tudo, mas assim, Kentucky Route Zero é basicamente um jogo sobre como as pessoas, se elas não tomam o rumo das coisas, elas só vão. As pessoas vão, Entendi. sabe? E basicamente todos os personagens da história são um pouco sobre isso, assim, sobre pessoas que em algum momento perderam o rumo Uhum. da vida em algum momento e elas não conseguiram voltar para a estrada principal e elas estão perdidas nessa zero. Sabe? Elas estão meio que perdidas nesse ponto olha que elas só. meio que não sabem como ir para frente, não sabem como voltar para a estrada certa, entre aspas. Uhum. E é um pouco sobre isso, assim. Eu queria falar uma coisa que é muito legal, Pode falar. mas eu acho que eu vou dar um spoiler pra quem não jogou e Não, mas eventualmente eu quer acho. jogar. Mas o que eu gosto de Kentucky Route Zero é que, assim, as coisas sem contexto, elas têm pouco valor. Eu acho que o valor que você tem é quando você faz todos os atos, todos os interlúdios, e aí termina, você fica, caralho. Então, mas é que é uma coisa muito. É o negócio da perna. Ah, não, pode falar. O Conway tem uma hora que ele é. Quando ele tá dentro da mina, né? Ele é soterrado, né? Tem um desmoronamento dentro da mina. E aí ele fica lá com a perna doendo durante muito tempo e tal. E aí alguém lá num determinado momento, num determinado lugar onde ele e a Shannon passa, indicam um médico pra ele visitar pra resolver o problema da perna. Uhum. E aí ele toma lá oh meu Deus, Um remédio. Ai caralho, o negócio que anestesia, anestésico. Isso. Ele toma um Nossa, anestésico. que anestesia, o anestésico. Ele toma um anestésico lá muito louco e quando ela acorda, BAM! A perna dele foi substituída por uma perna artificial. É Sim. muito louco. E tem outras coisas muito loucas também, tipo o centro lá de logística e distribuição, né, que é controlado por esqueletos robôs, creio eu. Uhum. É muito foda, é Sim. muito legal. Eu só achei o ato 3 muito longo, demorou Uhum. muito pra terminar, aquele negócio lá do computador é muito longo, muito chato, Sim. eu achei. Mas vamos ver, esse fim de semana eu devo jogar então esses 2 últimos atos que faltam. Sim. Mas eu gostei bastante, tô gostando, aliás. Uhum. Mas eu acho bem interessante, porque assim, eu tava até conferindo aqui que ano que foi, mas o jogo, ele começou a ser publicado em 2011. Nossa, Em 2011 saiu o primeiro ato. E ele só terminou em 2019. nossa, não foi de uma vez? Não. Que loucura. Então, tipo, foi saindo. Aí saía um ato. Aí os atos, normalmente, você comprava o ato. E os interlúdios eram gratuitos. Aham. Tinha os interlúdios pra você fazer no site deles. E assim, o jogo... Algumas pessoas falam que ele mudou de assunto durante. Eu não acho que ele mudou de assunto. Eu acho que é só, tipo... No começo, ele é muito mais pra te fazer imergir nesse mundo, que é o momento em que você tá. E agora, os atos mais pra frente, até a metade do 3 pra frente, assim, é muito mais uma coisa de você realmente entender quais são os temas da história e tal. Uhum. Mas eu gosto muito dele pelo realismo fantástico dele, assim, sabe? Do Sim, tipo, sim. os negócios são ótimos. É tipo, como que eu chego... Acho que é na casa da Weaver ou no lance do museu. Eu não lembro exatamente qual que é, mas assim... A referência é do tipo, você segue direto a 65 e aí quando você chegar na árvore que tá sempre pegando fogo, você pega a esquerda. Aham. E tipo, uma árvore que está sempre pegando fogo é um ponto de referência na estrada. Exato. Sabe? E essas coisas são muito legais, assim. E aí tem umas coisas muito legais que ele faz, eu acho que com a narrativa. Porque como ele é um jogo narrativo, você poderia achar, tipo, tem uma hora que fica chato, né? Só que ele brinca muito com isso, do tipo... Com o fato de que, como você falou, o Conway é o personagem principal, né? Mas se você parar pra pensar, ele meio que não é o protagonista o tempo todo. Não. Né? Do tipo, nem sempre você tá respondendo as coisas como o Conway, às vezes você tá respondendo como qualquer uma das pessoas. Exato. E às vezes acontecem umas coisas, tipo, por exemplo, você entra num museu, na hora que você vai no museu. E aí
você não tá falando. Quem tá falando são pessoas que estão vendo você no museu. Exato. Né? E elas que estão comentando sobre o que você tá fazendo e tal. Essas coisas são muito legais. Essa parte do museu é muito legal também. Que é quando eles conhecem o Ezra, né? Sim, que é quando eles conhecem o Ezra. Mas eu fiquei muito feliz que você gostou, assim, porque eu acho que ele é uma coisa meio difícil, assim, do tipo, ele é bem complexo, ele é bem longo, tem hora dele que é chato, mas eu acho que vale a pena, pela experiência completa, assim, ele vale muito a pena, Sim. sabe? E... o que eu ia falar? Eu perdi completamente a linha de raciocínio. Mas... e eu gostei também que você gostou dos interlúdios e você fez os interlúdios. Porque tem gente que não gosta dos interlúdios e não faz os interlúdios. Ai, mas posso ser sincero, o interlúdio lá da... o entretenimento. que é a peça de teatro, né? Que é a peça de teatro. Eu acho um pouco longo demais. Sim, ele é bem longo. Eu acho que os interlúdios podia ter uma opção de dar um skip, sabe? Uhum. Tipo, você tá no meio, você cansou, não quer mais, você dá um skip e vai pro ato principal. Sim. Tem como você fazer, tipo, fecha o jogo e vai... porque você não precisa fazer os interlúdios pra fazer os atos, né? Uhum. Mas é porque, assim, eu gosto muito desse interlúdio, do entretenimento, porque ele puxa coisas da história pra frente. Exato. Né? Do tipo... por exemplo, eu não sei se você reparou, mas... aquele pai e aquela mãe que estão ali conversando na mesa do entretenimento, eles aparecem no ato 3. Aparecem? Então. Você não pegou ainda, mas você vai pegar. Nossa. O primeiro interlúdio ele é muito importante porque ele conta muito da relação entre a Lula, o Donald e o Joseph. Sim. Porque basicamente você vai como a Emily, o Bob e o... eu sempre esqueço o nome do outro. Que eram pessoas que estavam logo ali na primeira cena. Sim. Né? E eles estão visitando a exposição de teatro de uma artista chamada Lula Chamberlain. E é uma exposição... não é uma exposição de teatro, é uma exposição de arte. E é uma exposição muito louca, com umas coisas muito malucas. E aí no ato seguinte, no ato 2, você já começa com a Lula. Então, do tipo... tá te explicando quem é aquela pessoa que você vai conhecer. Então, o entretenimento ele é um pouco isso. Tipo... e ele introduz muito, como eu falei, essa relação dela, do Joseph e do Donald, né? Que vai ser muito mais explorada Sim. no terceiro ato. Pelo menos até agora, até onde eu cheguei, né? Uhum. Sim. Mas, nossa, é um dos meus jogos preferidos da vida. Assim. Olha só. É tipo, esse jogo... Eu te falei, né? Eu terminei de jogar ele, eu estava chorando até não poder mais. Porque, tipo, eu falei, meu Deus do céu, tipo, que obra é essa, sabe? Do tipo. E eu falei pra você, né? Tipo, eu acho que você vai conseguir tirar mais ainda do que eu, porque seu inglês é melhor que o meu. E tinha uns momentos que eu entendia o que estava sendo dito, mas eu não pegava talvez umas entrelinhas, assim, sabe? Entendi. E eu acho que é importante entrelinha nesse jogo, assim. É importante você pegar. Sim, e é importante também ficar muito de olho em tudo que é dito, porque tudo vai fazer sentido depois em algum momento. Sim, sim. É bem importante. Bom, e aí o desafio que eu propus pro Telo, então, era assistir o show do Musical Box, que é uma banda canadense. The Musical Box. Que é uma banda canadense que faz tributo ao Gênesis, né? E aí vocês me falam, nossa, Rodrigo, não era melhor ver um show do Gênesis mesmo, em vez de ver um show da banda tributo? Então, tem uma questão. A questão é que eles reinterpretam os shows do Gênesis nos anos 70. Quando o Peter Gabriel era vocalista do Genesis, quando o Stephen Hackett ainda fazia parte da banda, que é o guitarrista, e quando eles tinham uma pegada muito mais ligada ao rock progressivo. E nos anos 80, quando era só o Phil Collins, o Michael Rutherford e o Tony Banks, que são os três que estão até hoje, eles começaram a enveredar mais por essa veia pop, né? Então essa primeira fase do Gênesis, ela meio que ganhou um status de cult, assim. Uhum. E era uma época que não tinha como fazer muito registro, né? Anos 80, 90, as coisas já ficaram mais fáceis, já tinha videoclipe, já tinha gravação de show ao vivo com uma qualidade boa. Então, assim, tem muito pouca coisa do Gênesis em vídeo dessa época,
dos anos 70. E menos ainda do que eu queria mostrar pro Telo, que é o álbum The Lamb Lies Down on Broadway. Sim. Que eu achei que o Telo ia gostar bastante, porque é um álbum conceitual, né? O que algumas pessoas chamam de ópera rock. Uhum. E tanto o álbum quanto a forma como o Genesis interpretou o álbum na turnê é basicamente um musical da Broadway. Sim. Tanto que o álbum se chama The Lamb Lies Down on Broadway, né? Sim. E o Genesis nessa época, por conta do Peter Gabriel e do background dele, tinha muita coisa de teatro também, né? O Peter Gabriel interpretava personagens, ele usava máscaras e fantasias e coisas do tipo para cada música, né? E o The Lamb Lies Down on Broadway é basicamente isso, assim, elevado ao extremo, né? Porque é uma história inteira, é um disco contando uma história toda. Sim. Né? Então, eu já ia começar falando nisso. Uma das coisas que mais me fez gostar é justamente porque é uma história sendo contada. Porque, por exemplo, quando você me mostrou o show do Yes, eu achei legal, eu achei que musicalmente, falando assim, música, eu acho o Yes talvez até mais interessante do que eu achei esse do Genesis que eu vi. Jura? Musicalmente, assim, do tipo, se eu tô fazendo uma coisa e tô ouvindo uma música, eu preferiria estar ouvindo o Yes do que o Genesis. É que tem uma coisa que é muito engraçada, né? O Yes é daquelas bandas de progressivo bem raiz mesmo, sabe? Eles têm muito a coisa do virtuosismo, eles têm muito a coisa assim das letras serem coisas muito abstratas com as quais você não consegue se relacionar muito. Longas passagens instrumentais, músicas de 20 minutos, né? E o Genesis não, o Genesis é muito mais direto ao ponto. Sim. Principalmente nesse disco. Enfim, acho que as letras, mesmo além do The Lamb Lies Down on Broadway, depois se eu te mostrar outras coisas você vai ver. As letras dos outros discos também geralmente são contando histórias também, ou são falando de assuntos que as pessoas conseguem se relacionar de alguma forma, né? Não é uma coisa tão abstrata quanto um Yes ou até mesmo um Pink Floyd, talvez, não sei. O Genesis, por exemplo, nessa época, 2 discos pra trás, eles têm uma música que é uma fábula, que na verdade é uma crítica à especulação imobiliária em Londres. Sabe? Tipo, Yes nunca faria uma coisa assim. Ah, sim. Mas o que eu falo, na verdade, é porque, assim, como eu só tive contato com essa... Inclusive, pra mim foi um grande choque quando você falou do Phil Collins, porque eu não sabia que o Phil Collins era do Genesis. O Phil Collins, ele começou só como baterista, né? Na época que o Peter Gabriel era vocalista. Quando o Peter Gabriel saiu, o Phil Collins assumiu os vocais, além da bateria. Até porque ele já fazia muitos backing vocals e eles têm um timbre de voz bem parecido, assim. O do Phil Collins é só um pouco mais agudo. Porque o Phil Collins, eu sempre associei ele a um estilo de música roupa nova, assim, sabe? Que é uma coisa Simple Red. Que é a carreira solo dele. Que é uma coisa Simple Red, essas coisas assim, sabe? A carreira solo do Ringo, esses cantores de churrascaria famoso. Sim. Então eu nunca sabia esse fato. Obrigado por ter me trazido essa iluminação. De nada, meu Flor. Ele chegou a sair do Genesis, mas agora eles estão na 2ª ou 3ª turnê de despedida da banda. E aí ele voltou para essas turnês de despedida. Saquei. Mas assim, aí voltando ao lance de ser meio que um musical, porque eu tenho uma coisa com musical que é quando eu começo a ouvir, do tipo, sei lá, eu tô ouvindo música no shuffle. E aí eu tenho o álbum de Hamilton, por exemplo, o álbum de Wicked, o álbum de Rent, eu tenho todo salvo nas minhas músicas favoritas. Às vezes toca uma ou outra. Aí eu escuto, beleza. Mas se toca, tipo, 2 músicas de Hamilton seguidas e eu tô muito na vibe, eu troco do shuffle e ponho no disco de Hamilton, porque aí eu quero ver a história completa. Então, por isso que eu falo musicalmente, assim, do tipo, ouvir uma música solta, talvez eu ouviria mais o Yes, apesar do virtuosismo que me dá preguiça. Mas o do Genesis, o que eu achei muito legal é o lance de que, gente, desculpa, mas é um musical.
sabe? É um musical. Eu não entendo. É porque, assim, essa época sempre foi muito obscura, né? Mas facilmente é um disco que, se tivesse feito muito sucesso, ele teria virado um filme ou Sim. um musical. Ou um musical. Assim como aconteceu com o The Who, né? O The Who era uma banda que tinha uma projeção muito maior, sempre teve. E eles lançaram Tommy. Uhum. Anos depois, Tommy virou um filme e depois virou um musical que ficou muitos anos na Broadway. Sim. Porque assim, inclusive quando você foi me contando a história do álbum, ela parece muito com a ideia até que o Lin-Manuel Miranda teve, por exemplo, para escrever Hamilton, que era um álbum conceitual de rap, né, de hip hop. E acabou virando um musical porque ele estava tão bem construído, contava uma história tão certinha, que fazia sentido. Porque pra mim, assim, tem toda a vibe de musical. A única diferença é que eles não estão fazendo coreografias no palco ali. E não tem um ensemble, sabe? É uma banda tocando. É uma banda tocando. Inclusive, eu acho isso engraçadíssimo. Até falei com o Rodrigo. Que enquanto o Peter... Assim, eu não era o Peter Gabriel, mas era um cara interpretando o Peter Gabriel. Enquanto ele tava ali, tipo... dando, assim, interpretação, sabe? Do tipo, escola Wolf Maia ali, de atores, super dedicado. A galera da banda tava com uma cara que parecia, assim, do tipo, me mate. Eu sei que não é isso, eu sei que eles estavam, tipo, se divertindo, mas é a vibe. Só que é engraçado você ver uma pessoa entregando, tipo, tudo e as outras pessoas, tipo, tocando, fazendo um job. Estavam fazendo o trabalho deles, né? Exato. Mas eu achei muito legal. Aí a história, que aí é a parte que eu ia falar sobre a letra, porque, assim, o ruim é que a gente, pelo menos você não encontrou, né, tipo, um vídeo que tivesse legenda. Uhum. E como o áudio não tá muito bom, não dava pra entender muito bem todas as letras. Mas você foi me explicando, que aí eu vou tentar falar a história do que eu me lembro, tá? Tá. Mas é basicamente você é um carinha que é porto-riquenho. Eu não lembro o nome dele. Rail. É isso, Rail. Que é porto-riquenho e tá morando em Nova York, né? Tipo, acho que nasceu em Nova York, não sei. Sim, enfim. nasceu. Mas ele é de origem porto-riquenha. Isso. E aí, um dia ele tá lá de boa com a galera dele, e ele é tipo o cara da ganguinha dele ali, e do nada ele cai nos bueiros. Ele é tragado pelos bueiros. Exato. Os bueiros, não, gente, não os bueiros físicos que vocês conhecem, mas os bueiros, o lugar onde o Carbonara habitava. Na nossa fanfic aqui de casa. Mas é basicamente, ele vai pro subterrâneo, assim, uma coisa meio, eles chamam de ground, né? Tipo, é uma coisa underground. Que é tipo... Não me explica muito bem o que é, mas é uma coisa... Não, mas são subterrâneos de Nova York, de fato. Sim. E aí, lá ele começa, basicamente, a ter aventuras muito loucas, assim, meio que, tipo... Como se ele estivesse passando por um julgamento em várias etapas. Olha, boa leitura. Né, do tipo... Primeiro ele é confrontado com, tipo... coisas que tentam, tipo, matar ele. E aí depois ele é confrontado com coisas que tentam seduzir ele. Depois ele é confrontado com, tipo, os sentimentos dele, do tipo... porque tem outro ponto. Desde quando ele chega lá, e ele começa a andar lá nos negócios, ele vai vendo várias pessoas, beleza, e ele vê o irmão dele. Uhum. E aí ele meio que começa a seguir o irmão, tentando sair de lá, né, pra ver primeiro se ele alcança o irmão, e junto com o irmão ele sai dos bueiros. Mas o irmão dele tá sempre à frente. Isso, o irmão dele tá sempre à frente dele, nunca tá perto dele, e ele sempre tenta alcançar e nunca consegue. E aí o que eu entendi era meio isso, assim, do tipo, é como se fosse uma pessoa que... Pode dar spoiler? Pode. Ele morreu, né, e ele tá passando por provações ali da vida dele, então do tipo, ele é enfrentado com provações que é meio que, tipo, o que ele... enfrenta o que ele era, né? Então, tipo, ele era o cara que era, tipo, o maioral, o chefe da gangue, o mais bacana do pedaço. E aí, primeiro, tipo, ele é confrontado com um lugar onde todo mundo odeia ele. Depois ele é confrontado com, tipo, o próprio desejo que tem as lâmias lá, que são umas mulheres cobra que abusam dele. Do tipo, enquanto ele era o fodão, lá não, lá ele é o merda. Então, tipo, como se fossem coisas ao contrário, assim, sabe? Do tipo, o tempo todo as pessoas estavam atrás dele, porque ele era o cara, o fodão, e lá ele tá atrás de uma pessoa que não dá bola pra ele, que é o irmão dele. Então tem toda uma coisa, assim, do tipo, ele confrontando as próprias atitudes e decisões que ele tomou na vida. E aí, assim, eu não vou descrever tudo aqui, porque é uma grande viagem, mas isso, inclusive, eu achei muito legal, porque lembra muito Kentucky Route Zero.
De certa forma, sim. Da forma como a coisa, tipo, começa a ficar muito metafísica no meio, assim. Não, e eu ia falar justamente quando eu tava falando sobre no Kentucky Route Zero, quando o Conway perde a perna, é basicamente o que acontece com o Rail, porque assim, isso é no segundo ato, né? O primeiro ato é um pouco mais... É um pouco menos doido, né? O segundo ato, que seria o segundo disco, né? Porque o álbum é duplo. É quando começa a acontecer coisas mais loucas. Então ele tem contato com as lâmias, né? E todo mundo que tem contato com as lâmias acaba se transformando num ser que eles chamam de Sleeperman. Isso. E aí, pra você deixar de... Que é tipo uma pessoa completamente deformada, né? Com os testículos inflados, no caso dos homens. E aí, pra você deixar de ser um Sleeperman e voltar a ser uma pessoa normal, você tem que ser castrado. Sim. Os seus testículos são cortados e colocados num tubo que você vai carregar pro resto da sua vida como uma lembrança. Isso. Né? É basicamente o que acontece com o Conway. Né? Para poder se salvar, ele precisa ter a perna amputada. Basicamente. E substituída por uma perna mecânica, robótica, sei lá o que é aquilo. Basicamente. É bem parecido. E aí começa essa coisa do realismo fantástico, e aí no fim, lá no final, ele tem meio que um momento ali de Caverna do Dragão, que ele tem a oportunidade de escapar do underground, né? Ou resgatar o irmão. Porque aí finalmente o irmão fica pra trás e ele tá na frente do irmão. Isso. E aí ele escolhe salvar o irmão. E aí quando ele chega, o irmão na verdade é ele mesmo. Sim. Então ele sempre esteve o tempo todo atrás dele mesmo. E sempre quem não ligou pra ele foi ele mesmo. Olha Exato. só, poético. Ótima leitura, arrasou. E aí, no fim das contas, termina essa... Eu não lembro, no final ele segue a luz ou ele fica no underground? Então, na verdade, termina de uma forma meio aberta, porque depois que ele tem esse confronto com o John e ele vê que o John é ele mesmo, aí vai pra última música, que é It. Que é uma música assim, eu não sei se é uma leitura errada minha, mas ela é só uma música de encerramento, ela não tem conexão com a história. Ela é como se fosse a moral da história, mas ela não te diz o que aconteceu. Saquei. Entende? Fica pra sua interpretação o que aconteceu. É. Mas assim, eu gostei bastante tanto da história que tá sendo contada. Eu achei... Tem figuras... Tem imagens figurativas muito legais. Sim. Tipo esse lance das lâmias. Tem a parte do lago. Que é das lâmias, né? A parte das do lâmias, lago. sim. Mas, tipo, tem umas partes muito bonitas, assim. Tem a parte das portas, que é muito legal. Tem a Câmara das 32 Portas. Antes de chegar na Câmara tem o carpete, né? E Que eles têm que rastejar pelo carpete. E a câmara das 32 portas me lembra muito, por exemplo, o momento em que você tá no Xanadu. Sim. É muito... Será que... Eu vou dar uma pesquisada, mas talvez a galera da Cardboard Game tenha se inspirado um pouco. Não Acho sei. difícil. É uma possibilidade. Mas a parte das 32 portas é ótima, porque é justamente quando ele enfim, ele tem que escolher a porta certa para seguir adiante, né? E cada uma das portas tem pessoas que vão falando para ele, não, aqui é o lugar certo, pode vir. Sim. E aí ele tem que ele tem que escolher em quem ele vai confiar para escolher realmente a porta certa de verdade, né? Sim. E aí ele tem todos os momentos de críticas sociais, do tipo, eu prefiro confiar num homem do campo do que num homem de negócios. Eu prefiro confiar num homem que faz as coisas com que o sustento dele é dado pelas mãos dele, né? Pelo trabalho das mãos dele. Eu prefiro confiar numa pessoa que não sai por aí falando o que ela faz. Sim. É muito interessante isso. E assim, eu achei... No que eles podiam ali, né? A produção é muito legal. Do tipo, a forma como eles usam iluminação é muito legal. Sim. E a forma como eles usam, tipo, no fundo do palco... O palco é simples, né? Não é uma coisa super escalafobética. Mas eles usam muito bem iluminação.
Peter Gabriel ali, tipo, ele de vez em quando troca de roupa, ou ele tira a camisa, ou ele coloca fantasias e tal pra representar os momentos da história. E no fundo do palco tem, tipo, 3 telões. E aí eles ficam revezando. Às vezes ele mostra uma imagem que ocupa os 3, às vezes são imagens separadas e tal. Mas sempre tem a ver com a música e são coisas muito poéticas, assim. Tipo, muito... Tipo, a parte que eu achei mais bonita é o lance de quando ele lembra quando ele perdeu a virgindade. E o símbolo disso é um coração peludo sendo barbeado, né? Do, tipo, é uma coisa super... Sim. E o Musical Box, inclusive, existem várias bandas tributos do Genesis pelo mundo, mas Musical Box é a única que tem autorização da banda para fazer esse show. E eles tiveram consultoria da banda para fazer esse show, porque a banda se interessou em conhecê-los, né? Sim. Tem até uma matéria que eu li que contava que o Peter, quando o The Musical Box foi fazer show no Reino Unido, creio que em Londres mesmo, o Peter Gabriel levou os filhos para os filhos verem como era o que ele fazia no passado. Legal. Né? E então eles tiveram toda essa consultoria. Teve, inclusive, partes das músicas que eles tinham uma certa dificuldade de entender como que a banda fez aquilo na gravação do disco. E aí o Tony Banks, que é o tecladista, falou: não, gente, sem problema, chega aqui. Levou eles num estúdio e ofereceu todas as fitas originais, os canais separados, para que eles pudessem estudar como que era feito cada parte de cada instrumento incrível. E tal. Então eles tiveram toda essa consultoria da banda mesmo. E os slides que eles usam, que são mais de 1000 slides durante todo o show, são os mesmos slides que o Genesis usou na turnê de 74. Sim. E aí eu não ouvi o álbum todo no YouTube. Oh, meu Deus. No Spotify. Mas eu ouvi algumas músicas, principalmente, tipo, Lâmia eu ouvi, porque eu queria ver a letra. E o Spotify tem aquele negocinho agora de letra, né? E eu fiquei impressionado, porque assim, beleza que eu não conheço a banda, eu não tenho um ouvido clínico, mas assim, ouvindo o show do The Musical Box, ouvindo o disco, a diferença é mínima. Tipo, eles realmente são muito bons enquanto banda cover, sabe? Eu achei isso bem, bem legal mesmo, assim. Por isso que eu gosto de vê-los também, porque não é o Genesis, mas eles fazem exatamente igual, 100%, o que o Genesis fazia. Nos outros shows também é a mesma coisa. Até porque o The Musical Box existe desde 1994. Então eles estão aí há quase 30 anos fazendo isso, né? Sim, eles ainda estão na ativa, né? Então. Mas eu achei muito legal. E eu fiquei pensando do tipo... Beleza, assim, hoje em dia o Genesis acho que nunca foi uma banda super conhecida, né? Eu acho que algumas coisas dos anos 80 até são. Depois eu até te mostro uma coisa ou outra que provavelmente você já ouviu numa Antena 1 da vida, sabe? Mas é mais essa fase dos anos 80 mesmo, que é uma fase mais pop, mais radiofônica e tal, né? Porque eu fiquei pensando, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo muito tosco, tá? Mas segura as pontas, não tô comparando musicalmente, não comparando nada, mas assim, ainda que eles não conseguissem fazer uma mega produção, uma coisa tipo Tommy ou uma coisa Hamilton, assim, se eles conseguissem fazer, por exemplo, o que o My Chemical Romance fez com o The Black Parade, ou que o Green Day fez com o American Idiot, eu acho que já seria um ganho gigantesco, porque é botar o visual que falta, né? Porque ali você tem um visual, porque a banda tá ali, tem as interpretações, tem os slides, mas, por exemplo, ainda que não fosse com pessoas, não fosse atores, mas se você tivesse uma animação, por exemplo, sabe, da história, ficaria muito legal. E eu acho que tem figuras de linguagem nas letras, nas que eu vi, que eu consegui ver. Eu acho que tem figuras de linguagem muito bonitas, que ficariam muito legais numa animação, sabe? É uma coisa, por exemplo, se eu fosse um estudante de audiovisual, né? Porque eu só sei fazer desenho parado, gente. Não me nada que mexe. Mas eu, por exemplo, eu acharia incrível fazer um projeto, sabe? De, tipo, um projeto pessoal
de pegar essas letras e fazer animações e fazer meio que esse filminho, sabe? Tem gente que já fez isso. Se você não olhar no YouTube, tem. Porque super faz sentido, sabe? Porque do tipo, não é uma coisa que ficar, eu acho que não é uma coisa que funcionaria em filme, por exemplo. Por exemplo, já questionaram o pessoal da Cardbox se eles venderiam os direitos de Kentucky pra fazer um filme ou fazer uma série. Porque tem super uma pegada Twin Peaks, assim, É né? super Twin Peaks. Só que eles já falaram que, tipo, eles não têm interesse. Porque eles falaram, tipo, pra gente não faz sentido, sabe? Do, tipo, eles não acham que a estética de Kentucky se passa em outro formato que não seja o negócio. Porque tem coisas que realmente não fariam sentido, sabe? Do tipo... não vou falar tudo aqui porque algumas coisas são spoiler, mas até a própria Zero, sabe? Do tipo... Não sei se num filme ou numa série isso ficaria legal, sabe? Como traduzir, né? Porque do tipo, a Zero ela não é só... Porque as coisas em Kentucky e as coisas também do oh meu Deus, esqueci o nome do álbum de novo. The Lamb Lies Down on Broadway. Isso. As duas obras, elas têm coisas que são físicas, do tipo, acontecem fisicamente, mas além disso elas são muito mais uma coisa mental e psicológica. E metafórica também. E metafórica, do tipo, o lance das portas. Você pode ver como as 32 portas e pessoas aos lados das portas, mas você pode ver isso de uma forma muito mais metafórica. Até o próximo lance das lâmias, sabe? Do tipo, você pode efetivamente ver lâmias que vão lá e estupram o cara. Ou você pode ter uma interpretação muito diferente sobre o que é isso, sabe? Do tipo, eu acho que essas obras que ficam muito entre o metafísico e o negócio, e que tem uma metalinguagem muito grande, você perde muito se você muda para atores humanos ou uma coisa assim, porque você perde justamente a sutileza. Que é aquele lance de você ler um livro e depois assistir o filme do livro, e o livro ser muito mais legal. Porque o livro, você tem o direito, você e o autor têm o direito de imaginar aquilo como vocês quiserem. Coisa que, se fosse fazer em efeitos especiais ou se fosse fazer com atores, ficaria ou caríssimo ou impossível. Sabe? Então, do tipo... É por isso, por exemplo, que o filme de Encontro com Rama nunca vai acontecer. Ele tá sendo pré-produzido há 20 anos e ele nunca vai acontecer. O Samuel Jackson tá com esse filme na mão há anos. Mas não vai acontecer porque, do tipo, a magnitude que o livro quer passar, você não vai conseguir passar num filme, sabe, de Hollywood. Então, eu realmente tô empolgado agora de ver essas animações. Porque, pra mim, eu acho que é um formato que adiciona muito sem perder a essência e a liricidade, assim. E eu preciso te mostrar o encarte do disco, porque eu tenho o disco original em vinil. Ah, eu quero muito ver. Eu lembro que tinha algumas coisas no encarte, eu acho que não são as letras, acho que é... Imagens. Não, mas acho que tem uma narrativa ali também. Tipo, tem a história contada. Não me lembro, eu vou pegar depois eu te mostro. Legal. Mas o que eu acho também foda do The Lamb Lies Down Broadway é que é o Gênesis, assim, no ápice da técnica, digamos assim. Eles fazem coisas muito incríveis nesse disco, assim. Tipo, todos eles, sabe? Esse é o último disco com o Peter Gabriel, né? Depois eles ainda fizeram 2 discos muito bons nessa linha aí do progressivo, que musicalmente acho que se iguala em qualidade, assim, mas já era outra pegada, e aí depois eles enveredaram pra essa outra coisa mais pop mesmo, né? Então acho que o The Lamb Lies Down Broadway, até por ser o último com o Peter Gabriel, é o ápice, assim, sabe? Tem coisas muito, muito bonitas, tem músicas muito bonitas, tem Carpet Crawlers, que é linda, a própria The Lamia é linda, tem as instrumentais, né? Aquelas coisas que eu amo, tipo Here Comes the Supernatural Anesthetist, que é a que vem antes de Lamia. Sim. Tem Riding the Scree, nossa, tem várias coisas instrumentais assim que são muito foda. E aí aquela coisa, num álbum como esse que você tá contando uma narrativa, pra mim as músicas de punhetação, entre muitas aspas, elas fazem muito mais sentido. Sim. In the Cage, que é tipo, nossa, In the Cage é uma das músicas mais perfeitas do mundo, assim, tipo,
É um disco muito bom. E como ele é um álbum conceitual, ele tem toda aquela coisa dos leitmotifs, né? Tem as melodias que se repetem aqui e ali pra fazer uma conexão. As palavras se repetem aqui e ali. Então, super podia ter sido realmente um musical. Super, super, super. Sim. E eu queria que mais bandas fizessem, sabe? Tipo, pra mim, leitmotiv em álbum, assim, é uma coisa que eu acho incrível. Tipo, um dos motivos de eu gostar tanto do Luna é que eles não fazem leitmotivs musicais, mas eles fazem leitmotivs visuais. Né? Então, do tipo, tem sempre referência de um clipe no outro, de um negócio no outro. Isso é muito E isso foda. eu acho muito legal quando o artista faz, sabe? Porque, assim, fazer música, tipo, bem produzida e tal, hoje em dia virou basicamente uma questão de dinheiro. Né? Do tipo, se você tem muita grana, você vai produzir uma música bem produzida, que vai ser chiclete, que vai ter uma música interessante, que as pessoas vão ouvir e tal. Mas música que realmente, tipo, tenta brincar com o formato. Porque eu sempre gosto de coisas que brincam com o formato das coisas, sabe? Então, do tipo, música que não tá se comportando só na caixinha de música, de ficar ouvindo pra se divertir e tal. Eu acho isso muito legal. Por isso que eu gosto tanto de musicais e tal. Sim. Então... É fato, né? É uma coisa que hoje em dia é muito difícil de você ver. E acho que artistas que teriam um potencial muito grande de fazer isso, tipo Lady Gaga, também não fazem, sabe? Então, a Lady Gaga até tem seus conceitos, as coisas são bem amarradas, mas não tem essa coisa. É isso que eu ia falar. Eu acho que hoje, essa ideia, assim, do álbum conceito, do leitmotiv, dessas coisas, ela acabou meio que sendo digerida no conceito do álbum. Sabe? Que você tem um conceito geral ali e tal. Que você pode fazer um trabalho super bem feito. Tipo, eu acho que a Lady Gaga, quando ela fez o Chromatica, ela criou todo esse universo do Chromatica e tal. E é um universo que faz sentido em si. Quando, sei lá, o Fresno aqui lançou o disco do Sua Alegria Foi Cancelada, eles fizeram todo um trabalho que era muito mais visual do que necessariamente conceitual, mas assim, do tipo... Sabe, toda uma coisa de escolher uma paleta de cores, de ter um clipezinho pra cada música, sabe, ter as músicas que você escuta na ordem correta e tudo mais. Então, assim, tem toda uma coisa. Eu até te falei, né, do tipo, tem um álbum do Fresno 2010, Redenção, eu acho, que eu amo só porque o refrão da primeira música e o refrão da última música é o mesmo refrão, porque é meio que fosse do tipo, você vendo o mesmo sentimento por ângulos... Sabe quem fazia isso muito também? Engenheiros do Havaí. Eu sei. Que é uma coisa do rock progressivo, né? Que o Engenheiros também bebeu um pouco, apesar de não ser uma banda de progressivo. Enfim. Mas aí eu fico triste, porque hoje em dia os conceitos acabam ficando só no visual mesmo. Que é legal, beleza, bacana. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu sinto falta quando o negócio vai a mais do que isso, sabe? Sabe onde eu vejo muitas coisas de conceito? Música de K-pop. Banda de K-pop, por exemplo. Sabe? Que é todo realmente um conceito, assim. E às vezes é um conceito que dura um álbum, mas às vezes é um conceito que vai pra tudo. Tipo, Blackpink. O Blackpink é um conceito. É o conceito de preto e rosa. Acreditem nisso. Sabe? Do tipo... E é isso. Do tipo, tudo é preto e rosa. E é isso batido várias vezes. Sabe? Então, isso eu acho muito legal. Então, eu realmente gostei do negócio, assim. Eu só fico triste porque eu queria... Agora, é meio com um objetivo de vida meu, assim. Do tipo, sei lá... achar um DVD oficial disso, sabe? Ou uma gravação melhor que alguém tenha feito desse show. Do The Lamp, você fala? Não tem. Assim, tem o álbum ao vivo, mas é só o álbum mesmo, não tem o visual. Ah, mas faz falta, né? O que tem no YouTube é assim, nunca existiu um show inteiro gravado do The Lamb Lies Down Broadway. Tem pedaços aqui e ali. Sim. Então teve um cara no YouTube, e outras pessoas devem ter feito isso também, pegaram esses recortes e montaram na sequência e colocaram como trilha de áudio a versão ao vivo que saiu do Genesis mesmo, de The Lamb Lies Down Broadway, num box set que eles lançaram nos anos 90 que chamava Archive. E aí tinha um Archive que era dos anos 70 e o outro que era 80 e 90. Né? E aí nesse dos 70 tinha o The Lamb Lies Down Broadway ao vivo, inteiro. Só que assim, o que aconteceu? Né? Como essas coisas eram captadas meio
cagadas, assim, ele é super, super, super retrabalhado. Então tem várias partes de guitarra que o Steve Hackett foi lá e gravou de novo, porque não tava bom na gravação original. O Peter Gabriel regravou todos os vocais. Nossa. Porque os vocais estavam muito ruins, e principalmente quando ele usava as fantasias, os vocais ficavam ruins, ficavam abafados, ficavam difíceis de entender, né? Coisa de show ao vivo, né? Da época. E aí ele regravou todos os vocais. Só que ele fez isso em 1997, talvez. Tipo, mais de 20 anos depois. Então já era outra voz, já era outra interpretação. Então tem muita gente que critica essa gravação porque ela é de 74, mas ela não é. Entendeu? Então o que tem no YouTube é tem essas montagens desses vídeos com essa trilha de áudio que é muito criticada. E o grande problema do vídeo é que não tinha tudo, né? Então tem muita coisa que eles substituem com foto, com still, repete cena, fica... coloca sabe quando você coloca um vídeo naquele efeito que ele vai pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás? Ou seja, é uma bosta. Sim. Então não vale a pena. Parou vocês dois, começou um fight aqui. Para de brigar, gente. Para de brigar, deixa ele passar. Você não é o dono da mesa não, Pesto. É só o que me faltava. Mas o que me deixa mais triste é que é uma coisa nada mainstream, né? Como eu já falei, é uma coisa obscura, virou meio que objeto de culto aí. Então o que acontece? Pouca gente conhece. Talvez isso aconteça com o Kentucky Road Zero também. Sim. Pouca gente conhece. Então pouca gente tem oportunidade de viver essa experiência, sabe? Mesmo quem realmente é super fã de rock... Ai, rotei de novo. Mesmo quem é super fã de rock, mas não necessariamente fã de progressivo, talvez não faça a menor ideia que esse disco existe, sabe? Sim. É porque tem um degrau de entrada que é muito grande. Tipo, Kentucky Route Zero, por exemplo, tipo... Até a divulgação de tudo, sabe? Do tipo, pra você ter uma ideia, tipo, quando o jogo lançou a versão, o Home Edition, né? Que é essa versão final que foi pra consoles com todos os negócios. A capa do jogo é aquele escrito, né? Tipo, aquele lettering de Kentucky Route Zero. E o cachorrinho, né? Que pode ser a Blue, pode ser o nome que você deu pro cachorro, com o chapeuzinho atrás. É aquilo. Gente. Essa é a divulgação. Tipo, não diz nada sobre o jogo. Não diz nada sobre o jogo. E assim, se a pessoa começar a jogar e, tipo, jogar o primeiro ato e não se engajar pela história, não tem mais nada ali. Sim. Porque se você não se engajou na história... Por isso que eu te falei, joga só o primeiro ato. Porque se você não se engajasse na história, não tem nada pra você depois. Mas é muito louco. Eu não sei se isso acontece com esse jogo também, mas muitas vezes isso é culpa dos próprios fãs. Porque, por exemplo, né, quem me apresentou essa fase do Gênesis, que eu não conhecia até então, foi um colega de faculdade. E aí eu falava, nossa, isso é muito legal, vou mostrar pra não sei quem. E aí ele vinha com umas coisas do tipo, não, cara, não... Isso é um tesouro, isso tem que ficar guardado entre poucas pessoas. Gente, isso não faz sentido. Eu falava, não, isso é muito bom, isso tem que ser levado para as outras pessoas ouvirem e conhecerem, né? Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum. Eu fiquei conhecendo o Kentucky Route Zero pelo Heitor e pelo Rick do Overloader. Porque eles jogaram, eles adoraram, e eles já tinham jogado todos os... Eles jogaram os atos à medida que foram saindo. Eu não joguei. Eu só fiquei sabendo quando saiu a Home Edition. Eu falei, beleza, agora eu vou comprar. E aí saiu pro Switch, eu falei, nossa, melhor ainda, porque jogo narrativo, que é longo, assim, é gostoso jogar no Switch, porque posso fazer cocô, posso ir pra cama, posso fazer o que eu quiser e levar o Switch junto. Nossa, que ventania. Deve estar dando até uns pop aqui no microfone. E uma última coisa pra concluir. O The Musical Box veio pro Brasil 2010? Não, foi antes, foi bem antes. Enfim, meados dos anos 2000. Ainda existia o finado Olímpia aqui em São Paulo. Nossa. E eles fizeram um show. Faz bastante tempo mesmo. Eles fizeram um show aqui e foi o show do The Lamb Lies Down on Broadway. E eu fui com o meu irmão,
Porque meu irmão conseguiu ingressos, ele conseguiu ingresso de camarote. Tô procurando no Google pra ver se eu acho a data, tá me trazendo coisas de High School Musical. The Musical Box, ícone do rock progressivo, toca no Brasil. Nossa. Olha, eles vieram em 2020. Acho que eles viriam, né? É. Olha, não acredito, gente. Mais uma coisa que o Covid estragou. Será que isso vai rolar, gente? Eita. Achei aqui que eles viriam pro Brasil em 2020. A notícia é de janeiro de 2020. Então, obviamente, a pandemia estragou tudo. Sim. Ai, gente, será que podemos ter essa esperança? Mas, enfim, e o meu irmão que conseguiu ingresso, tal, etc. E a gente ficou num camarote. Olha, era pra ter sido em junho os shows. Nossa, que triste, gente. Bom, tomara que aconteça um dia. Sim. E eu fiquei no camarote, tinha tipo uma galera da firma, sabe? Que tava no mesmo camarote. E o povo falando alto. Ah, show em né? São Paulo, né? Só que assim, ficou muito claro que aquelas pessoas estavam lá porque ganharam ingresso. E elas ficavam pedindo, eles não vão tocar Throwing It All Away? Eles não vão tocar sei lá o quê? Que são músicas do Gênesis dos anos 80. É isso que as pessoas conhecem, sabe? Ninguém fazia ideia do que era aquilo que estava acontecendo ali. Sim. Né? Enfim. Mas foi um show lindo demais. Eu tenho até um posterzinho. Ah, que legal. Mas eu gostei bastante, assim, eu quero ver mais coisas nessa pegada, sabe? Que tem uma história ali sendo contada. A gente pode, quando a gente for fazer um próximo desafio, a gente pode ver Tommy do The Who. A gente pode ver o filme. Que É legal? E não é. Eu já ouvi pessoas tanto pessoas que não gostam de The Who, quanto pessoas que gostam de The Who falando que é um saco. Então eu fiquei meio assim, ok. Temos pessoas bem polares as duas falando a mesma coisa, que é um saco. Acho que quando você não conhece a história, ele é um pouco entediante mesmo. Mas ele é que deu meio ruim o filme. E aí ele acaba sendo legal mais por ser um pouco trash do que por ser bom, sabe? Ok. Fora que não são as músicas originais, as músicas foram todas retrabalhadas. Mas assim, tem Elton John, tem Eric Clapton, tem Jack Nicholson, tem Anne Margaret. É interessante, o elenco é bem interessante. A gente pode ver. Tina Turner. É interessante. Tá. A gente pode ver num próximo desafio. Tá, mas eu gostei bastante desse desafio. Acho que foi um dos meus preferidos até agora. Eu gostei bastante também. Agora eu preciso terminar o jogo. Sim. É isso? É isso. Olha, acho que a gente não viu esse apartamento aqui, viu? Gente, ainda estamos na procura, viu? O fogo não se apagou. Aliás, casualmente marcamos de ver um apartamento amanhã. Exato. Ou hoje, se você tá ouvindo esse episódio no sábado. Vamos ver no que dá. Vamos ver. Eu não te contei, só pra gente terminar, porque isso aqui já tá super longo, eu não te contei outra coisa muito legal também. A Gisele tomou a primeira dose hoje também. Ai, que ótimo. A Gi é a nossa amiga que fazia faxina em casa, né? Sim. Porque desde o começo da pandemia ela não está vindo. Mas continuamos remunerando ela, tá, gente? Até Sim. porque seria injusto e também porque não queremos perder Gisele. Nossa, não. Principalmente se a gente mudar de casa, né? Sim. Mas o fato dela tomar a vacina também indica que em breve poderemos ter faxineira de novo, né? Tem que esperar eu tomar a porra da vacina, né? Você fica trancado no quarto de máscara. Eu fico no quarto de máscara e tá de boa. Mas enfim, gente, obrigado por vocês estarem ouvindo a gente. Espero que vocês tenham curtido o nosso desafio. Sim, e escutem o Gênesis da parte boa dos anos 70, não quando virou roupa nova. Exato. E joguem Kentucky Route Zero. É isso aí. Beijo.